Boa noite. Estamos produzindo mais um vídeo para o canal Filósofo Urbano. Quero convidá-lo a visitar o nosso canal e se inscrever. Mais de 200 vídeos com vários temas, mensagens e bíblicas, e na área da psicologia, que aborda um pouco do ansiedade, depressão, algumas realidades que cercam o ser humano e muitas vezes produzem desespero. E nesta noite nós queremos, a temática será a ressurreição gloriosa. Queremos falar da ressurreição de todos, da ressurreição de Jesus. E a nossa base será, como sempre temos, a Bíblia. E quero dizer que a palavra de Deus, ela tem poder para te apresentar as verdades de Deus, para que você creia e descanse na sua confiança, na sua certeza de crença, de fé. E a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele exortando os irmãos que precisavam perseverar na fé diante de todas as lutas. Então a palavra de Deus diz assim, olha, versículo 51, eis que eu vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós nos vamos nos ater em pontos com bases exegéticas. Nós vamos pegar a palavra de Deus dentro da sua força, dentro do seu significado, que deve fortalecer tua fé, minha fé, para que a gente tenha certeza de que aquilo que nós cremos, que nós tomamos posse, é algo que deve fazer parte da nossa esperança. Porque viver sem esperança diante dessa realidade que é a morte, se você não tem esperança da ressurreição, você tem uma fé vã, inútil. E este assunto sobre a ressurreição, é interessante que esse manuscrito, essa mensagem que nós estaremos fazendo a reflexão hoje, eu tive o privilégio de escrever em 89, estando no Espírito Santo. É um assunto que sempre tomou conta do meu coração. Este assunto ele deve ser a alegria e o consolo dos nossos corações. E deve ser a força motivadora para estarmos prontos acima de toda e qualquer incerteza da vida. De tal maneira que estaremos capazes de desafiar os ataques desta vida e sua finitude, de tal maneira que nós teremos capacidade de conviver com esta realidade que é o que esperamos. Mas antes de chegarmos à ressurreição, nós enfrentaremos a morte. Ainda que ninguém pare para pensar, converse sobre esse assunto, creia ou não, a ressurreição é algo inevitável, irresistível. É através da ressurreição que vemos o triunfo da nossa fé. A joia do Evangelho é a ressurreição. Se cremos que Jesus ressuscitou, assim com ele também ressuscitaremos. Olha que maravilha é esta promessa. Não só no passado, mas hoje ainda é necessário estarmos apresentando fatos e obras para um mundo incrédulo sobre a ressurreição. Porque estamos num mundo religioso, mas sem esperança. Um mundo em que as pessoas desesperadamente estão correndo da morte porque não querem ter consciência dela, porque são ameaçados pelo desespero produzido. Agora você, nós somos a maior prova que os mortos ressuscitarão, porque quando nós tomamos posse da fé, ou pela fé nesta verdade, a vida nos deu novas realidades. Sem dúvida, isso é mistério. Como eu disse e li aqui, eis que eu vos digo o mistério, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. É um mistério.
E só pode ver quem pratica e exercita a fé, procurando sempre estar próximo do Senhor para compreender esta revelação dele. Cristãos, muitos cristãos atuais negam a ressurreição, porque vivem o aqui e agora, e negam de maneira forte, de uma maneira contundente. Alguns até chegam a perguntar: os mortos podem ressuscitar? Eu fico imaginando que fé é esta em que a pessoa duvida da ressurreição. Será que há alguma força capaz de conquistar a morte? Existe um poder que pode suplantar a morte? É a pergunta. Há esperança de vitória sobre o túmulo? E com que corpo nós voltaremos? O homem, ele está aprisionado, ele é refém de uma inteligência que consegue investigar, produzir, inventar, mas não consegue decifrar o enigma da sua eternidade. Uma eternidade que Deus colocou no coração do homem, fragmentando em segundo, num tempo em que a pessoa às vezes não toma posse. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, e só é possível quando ele toma posse da continuidade da vida pós-morte. Por quê? Porque, na verdade, não se encerra, mas se transpõe os umbrais e dá entrada nas moradas eternas de Deus. Aqui está a resposta na linha de frente, constituindo um fundamento sólido para a nossa fé, a ressurreição de Cristo. Se cremos que Jesus ressuscitou, aí é que é a pergunta: você crê que Jesus ressuscitou? Deus prometeu e Ele é suficientemente poderoso para cumprir suas promessas. Então, na linha de frente desta convicção que temos está Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Que glória, que maravilha! A ressurreição de Jesus, ela foi completa, literal, plena, absoluta. E ela é a base da nossa fé, porque ela traz uma nova esperança em lugares escuros, em lugares tenebrosos, em que as pessoas já não tinham mais esperança. Luz para lugares negros da vida. E nós precisamos então acordar para esta grande realidade. Existem provas claras, simples, irrefutáveis sobre a ressurreição de Jesus. Apesar que muitos tentaram negar esta realidade. Muitos tentaram. Até comprado foram aqueles que vigiaram o corpo de Jesus na época e foram induzidos e constrangidos pelos sacerdotes a confessarem que na verdade Jesus não ressuscitou, mas seus discípulos vieram e pegaram, roubaram o corpo. A Bíblia diz assim: enquanto as mulheres iam para a cidade, alguns dos policiais do templo que estavam guardando o túmulo foram aos sacerdotes principais e contaram o que tinha acontecido. Convocou-se imediatamente uma reunião de todos os líderes dos judeus e eles decidiram então pagar aos guardas para dizerem: ora, enquanto todos estávamos dormindo, os discípulos de Jesus vieram durante a noite e roubaram o corpo de Jesus. E prometeu este grupo de pessoas, esse conselho, defendê-los se caso viesse isso chegar ao Sinédrio em Roma, ou viesse criar um rebuliço, um tumulto muito grande, nós defenderemos e tudo ficará tranquilo. E os guardas então aceitaram e receberam uma propina, e assim eles espalhou aquela notícia entre todos. E a Bíblia fala então que eles tentaram forjar uma grande realidade, mas essa ressurreição ela foi literal, plena, absoluta. A ressurreição de Jesus é verdadeira e eterna, como é a palavra de Deus. Não é possível ter uma fé sem ter uma esperança na ressurreição.
a não ser que seja, na verdade, uma crença sem base de sustentação. Ela é eterna. Ela tira a ressurreição, ela tira da vergonha, do escárnio a crucificação. Ela estabelece e sela o objetivo principal da missão de Jesus, que é trazer o grito da liberdade para todos que estavam debaixo do domínio da morte. Escravo do pecado. Conforme Hebreus capítulo 2, versículo 15, Jesus veio livrar todos que com medo da morte tornavam escravo sujeito a ela. Versículo 14 e 15 se completa, você pode examinar. Ela cria nova e viva esperança, uma fé mais ousada, firme. Quem crê na ressurreição conduz a pessoa a uma experiência mais profunda e satisfatória com Deus, porque ele vai andar por fé na certeza de que nada pode lhe ameaçar, porque a sua vida está segura nas mãos poderosas do Senhor. A ressurreição de Jesus é o princípio de uma gloriosa vida imortal, em meio a todas as ameaças impostas pela soberana morte, que não poupa ninguém. Nossos queridos parentes e amigos que nos deixaram, aqueles que perderam a nossa convivência, familiares, pela ressurreição, nós os veremos face a face. E a alegria será quadruplicada. E de tal maneira será tão intensa a alegria, porque nós veremos o triunfo da fé. Veremos pessoas que partiram no Senhor, que descansaram e que deixaram nossos corações tristes porque foi separada uma relação, uma convivência aqui, mas foi deixada a certeza de que descansaram na promessa. O próprio Jesus nos diz em sua palavra: sou eu quem levanto os mortos e dá a eles uma nova vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra como qualquer outro, viverá novamente, porque tem a vida eterna por crer em mim e nunca morrerá. Esta verdade ela encontra seu significado profundo, real, na própria ressurreição de Jesus, como eu disse, porque ela é absoluta. Além de ressuscitar muito, Jesus nos deu a certeza de ter destruído o poder da morte. Tragada foi a morte na vitória. Paulo canta lá em 1 Coríntios: onde está, a morte, o teu aguilhão, o teu poder de destruição? Cristo nos faz vitoriosos sobre a morte. E agora ele tornou isso bem claro para nós mediante a palavra. O próprio Deus, mediante a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna por meio da confiança nele, porque ele trouxe a imortalidade. A ressurreição é a mais bela e magnífica e preciosa joia do Evangelho. Agora, por que muitos julgam incrível ser possível a ressurreição? Os mortos ressuscitarem? Por que muitos duvidam? Todos que já experimentaram estar à beira da morte sabem que é algo que, se não tiver segurança, quando você visita um lugar em que eles estão lá velando uma pessoa, um corpo jaz ali, e o povo muitas das vezes é aqueles que não têm esperança, desesperados, todos. Por quê? Porque não conseguem associar uma religiosidade secularizada com a verdadeira fé que procede das promessas de Deus, porque vida com Deus não é religião. Vida com Deus é você alimentar uma esperança nas promessas de Deus, na palavra de Deus, de tal maneira que você descansa na certeza de que Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. E por que muitos julgam incrível que os mortos possam ressuscitar? Mas é a joia do Evangelho, é a base da nossa fé. Quem crê em Deus e aceita Jesus, seu Filho amado, consegue perceber
a dimensão, enxergar onde está lhe aguardando o seu destino por causa da sua relação com Deus e com as promessas de Deus. Mas muitos negam porque não conseguem perceber a realidade desta verdade que faz parte da missão de Jesus. E a Bíblia fala que a nossa pátria está no céu com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha, a nossa pátria está no céu com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que um dia esteve aqui, cumpriu sua missão e foi assunto aos céus, subiu, e ele mesmo disse que voltaria. E a nossa pátria não é aqui, mas está com ele. E nós estamos aguardando esperançosos a sua volta de lá, conforme nos diz a palavra em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Será crime crer na ressurreição? Na atual conjuntura, neste mundo pós-moderno em que a tecnologia tomou conta e está assolando a inteligência do homem, que imagina que pode construir, inventar tudo, mas não consegue dar sossego à sua própria alma. A palavra de Deus continua. Neste mistério único que é seguro e que nós podemos confiar a palavra de Deus. Não podemos e nem temos direito de tentar desvendar mistério. É um mistério, mas pela fé você consegue caminhar neste cenário, na certeza de que o Cristo que você vive no seu coração, que você creu, esse Jesus, ele morreu e ressuscitou. Não podemos e nem temos direito de tentar desvendar, mas podemos descansar na certeza da nossa fé. Podemos sim conhecer a verdade como foi revelada por Deus na palavra. E Deus falou sem fantasia, de uma forma muito natural. Ele não usou tanto uma linguagem poética, muito pelo contrário. Quando Jesus falou para aqueles que estavam ao seu redor, questionando algumas situações sobre a relação daquelas pessoas que estavam no passado. Então, Jesus disse assim, olha, vide o que a Bíblia fala, a palavra diz lá, eu sou Deus de vivos e não de mortos, pois para Deus todos vivem. A Bíblia é clara, sem rodeio, não usa analogias vagas, nem sonhos. Ela diz que todos hão de ressuscitar um dia. E diz de maneira natural a palavra em Apocalipse. Os oceanos entregarão os corpos sepultados neles, e a terra e o Hades entregarão os mortos que estavam neles. Cada um foi julgado de acordo com as suas obras. Está lá em Apocalipse 20, 12, 13. Nós não conseguimos desenhar toda esta narrativa, todo esse cenário que a palavra descreve, mas pela fé nós podemos entronizar na dimensão da nossa fé, de tal maneira que nós sabemos que é uma verdade que há de se cumprir. É mistério porque, na verdade, está escondido dentro do plano de Deus para ser revelado, porque existem coisas que Deus nos revelou, outras iremos conhecer na eternidade. Mas hoje caminhamos pela fé. E viver pela fé não é por vista, é na certeza daquilo que cremos e daquele que prometeu, ele é fiel. Digamos, se tem muitos que duvidam, será que tem fé? Como é possível ter fé em Deus, em Jesus, se a pessoa não crê na ressurreição, nem no céu, e nem na condenação dos ímpios, que a Bíblia diz que serão lançados ao inferno, os ímpios e aqueles que se esquecem de Deus? Digam-me uma coisa, é a palavra de Deus dizendo, já que vocês creram no que nós pregamos, isto é, Paulo estava falando para a igreja, que Cristo se levantou dentre os mortos, por que alguns de vocês andam dizendo que os mortos nunca voltarão a viver? Aí nós vamos fazer uma reflexão aqui de maneira a pensar. Nós temos que fazer interrogações à nossa convicção, a nossa
prática religiosa, a nossa vida de relacionamento com Deus e com as promessas. Se os mortos nunca voltarão a viver, então Cristo ainda está morto e nossa fé é inútil. E aqueles que morreram também estão perdidos. Então a Bíblia nos chama para uma reflexão, colocando em xeque aquilo que nós às vezes duvidamos acerca daquilo que ela traz para nós de maneira tão clara, tão natural, falando daquilo que aconteceu com Jesus. Ele ressuscitou para a glória do Pai. E a nossa ressurreição como será? Ah, Jesus ressuscitou, mas nós, será que ressuscitaremos? Parece incrível que Deus possa trazer os homens de volta à vida? É uma pergunta que Paulo fala, ou faz lá em Atos, quando ele estava diante do rei Agripa. Devemos saber que Jesus Cristo ressuscitou, e que ele ressuscitou dentre os mortos. Devemos saber que nossos corpos serão ressuscitados dentre os mortos, pelo seu Espírito. E devemos saber que pelo seu Espírito nos dá a garantia e o antegozo da glória celestial. Porque antes dessa ressurreição acontecer, na volta de Cristo, devemos entender que o próprio Jesus, ele colocou a sua natureza viva em nós, essa natureza de Deus, essa nova vida dele. Ele ressuscitou em nós. A nossa ressurreição ela tem base por quê? Porque todo mundo morre. E por que todos morrem? Porque nós somos parentes de Adão, membros de sua raça pecadora. E onde quer que haja pecado, o resultado é a morte. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 5, versículo 8, versículo 12. Assim como pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então em Adão nós morremos. O resultado é a morte em Adão. Contudo, quantos são parentes de Cristo novamente ressuscitarão? Porque se em Adão morremos, em Jesus nós ressuscitamos. Ô glória! Maravilha, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isto é o Evangelho de Jesus. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, versículo 5. E se o Espírito de Deus que levantou Jesus dentre os mortos vive em você, em mim, ele fará com que nossos corpos mortais vivam de novo, depois da morte, por meio desse mesmo Espírito Santo que mora em nós e que faz residência em nós. Meus amados ouvintes, meus amados, nossos corpos, ao chamar de Jesus Cristo, levantará e quebrará as cadeias que o esteja prendendo, onde quer que esteja. A ressurreição será universal, geral e pessoal, dos bons e maus, na linguagem bíblica de justos e injustos. E o próprio Jesus, ele enfatizou isso. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um só de todos que ele me deu, mas levante todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que veja o Filho dele e creia nele tenha a vida eterna e seja ressuscitado no último dia. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39 e 40. Assim como uma pessoa culpada desvia daquela que ele pode punir, assim também os homens procedem, não param para meditar sobre a morte, porque ele deve e vive desesperadamente inseguro. E assim também ele duvida da ressurreição. Então, assim como uma pessoa culpada desvia daquela que ele pode punir, assim também os homens procedem, não param para meditar na ressurreição também, não param porque a conclusão será que junto com a ressurreição haverá também o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Eu quero adiantar para você que a palavra de Deus diz em Apocalipse que no dia do juízo os homens correrão debaixo dos montes dizendo: caia sobre nós
correrão atrás da morte e a morte fugirão deles, porque é vindo a ira do grande Deus, porque você negligenciou, não aceitou o plano de Deus para a tua salvação, quando Jesus na cruz pagou o preço da tua salvação, da minha salvação. Eu aceitei Jesus há 42 anos atrás, e foi a melhor e uma das maiores decisões da minha vida. A ressurreição e julgamento são apresentados juntos na Bíblia, você não tem como separá-los. Então vocês verão a diferença entre o homem que serve e que não serve a Deus, e o tratamento que Deus dá ao homem que tem o coração entregue a Ele, e ao homem que tem o seu coração entregue a si mesmo. Entre os que servem e os que não servem a Deus. Os que me obedecem nascerá o sol da justiça, trazendo com ele a salvação. Vocês serão libertados e saltarão de alegria. Também vem o dia do julgamento e se aproxima, queimando como fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados com palha e serão completamente destruídos. Está lá em Malaquias. A ressurreição tem uma importância tremenda, porque ela tem unidade e coerência com a nossa fé. Os desafios que nós enfrentamos, a luta para podermos nos manter nessa longa e desafiadora caminhada rumo à eternidade, nos impõe muita renúncia. Jesus falou que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você impõe sobre você uma renúncia, você se larga deste mundo e passa a viver para Deus. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. E Paulo então diz para a igreja ali, olha, a nossa ressurreição é a maior joia que a igreja tem. É a promessa máxima, porque você ressuscitará para a glória do Pai. É quando finalmente será então, virá a glorificação dos salvos. E a Bíblia fala, consolem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros com esta sublime verdade. Ela veio do céu para o teu coração. Concluindo então, eu espero que você esteja entendendo e o objetivo é que você descanse nesta fé que você tem, na certeza de que o Jesus que morreu e ressuscitou, ele voltará com poder e glória. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo pergunta, e eu quero perguntar, por quê? Nós não devemos achar que é impossível. Para Deus nada é impossível. Esta verdade ela é pesada, impossível de ser aceita somente por aqueles que estão ainda apegados, presos a esta vida, familiarizada e escravizada a uma vida de prazer, de overdose, um hedonismo doentio, e não se limitam apenas a pecar, mas correr atrás do pecado, buscando apenas a sua própria satisfação. Isso limita a compreensão dessas pessoas da delícia do céu e da própria presença de Deus. Deus da nossa vida não é para que nós temos religião, não. É para termos uma vida de relacionamento com Ele, de esperança, de fé, de uma certeza de que Ele é o melhor bem que nós temos. Meus amados, para se crer verdadeiramente nesta verdade, é preciso que você comece a se familiarizar com as promessas de Deus. Você tem que deixar que Jesus desfaça o laço que te liga, que liga a tua alma, vincula você aos prazeres deste mundo, mas que não tem satisfeito a tua existência, a tua vida. Tem produzido somente frustração, porque não consegue preencher o teu coração, porque só a presença de Jesus possibilita isso, você ter uma vida realmente de paz, de alegria, de esperança. Você precisa então familiarizar-se com as promessas de Deus na palavra de Deus. Você precisa deixar que Jesus desfaça este laço
que te aprisiona, para que a tua alma esteja desligada dessa dimensão e possa, de uma maneira completa e total, ser conectada a Jesus. Temos que aperfeiçoar nosso sentimento e afeições, tirando todas as coisas deste mundo do nosso coração e voltar nossos olhos para Deus, para o céu. Temos que tirar dos nossos pensamentos aquelas coisas temporais que não conseguem nos responder às questões que a própria vida nos impõe e nos exige. A própria palavra de Deus diz, não olhando para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, os momentos de prazeres que desfrutamos, isso tudo é temporário, é instantâneo, passa, mas olhando para frente, para as alegrias do céu, que nós ainda não vemos, porque as aflições logo desaparecerão, mas alegrias futuras durarão eternamente. Então, de outra maneira, a própria palavra você vai encontrar em 2 Coríntios 4,18, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas atentando para as coisas que não se veem, porque elas são eternas, elas permanecem. E você talvez fique sem saber o que fazer após ouvir uma mensagem com este teor. O que você precisa fazer? Se isso está deixando você pensativo, se você nunca parou para meditar sobre esse assunto, na ressurreição dos mortos e nem também no julgamento, eu espero que você medite nesta realidade, nesta verdade, que você abra teu coração para Jesus. Sabe por quê? Num dia, um por um, todos nós abandonaremos esta grande cidade até que ela fique completamente vazia. Então 2 lugares estarão prontos para te receber. Se você tiver Jesus no teu coração, na tua vida, se você tiver arrependido dos teus pecados e convidá-lo a ser Senhor da tua vida e Salvador, você irá para o céu. Mas se você simplesmente ignorou esta mensagem, este aviso, e está levando a sua vida como você bem entende, sem se importar com os princípios que Deus deixou e com a mensagem de salvação que Ele trouxe, isso é a verdadeira blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você rejeita de maneira consciente a mensagem que chega ao teu coração. Então você irá para o inferno. E a palavra de Deus diz, e muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna, outros o castigo eterno. E se você até hoje não fez uma decisão, se tem vivido conforme o seu padrão moral, sem qualquer cuidado espiritual para a sua vida, cuidado, mas muito cuidado mesmo. Você está correndo sério risco. Deus tolerou a ignorância passada, mas agora Ele ordena a você. Ele exige a você que se arrependa e deixe tudo que te domine e ocupe o melhor lugar da tua vida. Adore somente a Deus, a Ele, porque Ele determinou um dia em que vai julgar com justiça o mundo. Aí cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. E a prova disso é que Ele enviou Jesus, que morreu e ressuscitou. E Deus provou quem Ele é e o que Ele pode fazer. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa te abençoar. A minha oração todo dia para que Deus sempre esteja fortalecendo esta convicção minha, essa fé que me faz descansar na certeza da minha ressurreição, não meritória em mim, mas pela graça, inefável graça de Jesus Cristo, onde em meu coração o pecado habitou e abundou, mas neste coração superabundou a graça de Deus, a graça de Jesus. E glórias a Ele eternamente. Amém.